Hora do café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. A gente confirma 7h42, hora do café favorito. Estou recebendo aqui no estúdio do programa Dário de Paula o futuro presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, o vereador no seu terceiro mandato, Sidney Dinho. Bom dia, Dinho. Tudo bem? Bom dia, Renan. Bom dia aos ouvintes da Sintonia do Vale. Bom dia ao nosso amigo Dário de Paula, que seja lá onde estiver passeando, né? Tá indo para São Paulo. Descansando, certamente está ouvindo aí o programa da rádio, né? Enfim, bom dia a todo o Sul Fluminense, o Médio Paraíba. Bom dia a todos aqueles que fazem desse programa o uso diário para poder adquirir mais conhecimento e estar bem informado. Dinho, sempre que uma nova presidência assume a Câmara Municipal, os desafios são renovados. A partir do dia 1º de janeiro, você, pela segunda vez, se torna presidente da Casa Legislativa de Volta Redonda. Queria saber quais são seus objetivos, quais são os propósitos para o próximo ano, o que tem que mudar, o que tem que melhorar, o que tem que ser trabalhado na Câmara. Aliás, a gente aproveita para falar da gestão do Neném esse ano, que foi uma gestão de qualidade, com muito diálogo entre os vereadores. E quero saber dos novos desafios. Quais serão, Dinho? Renan, primeiro eu quero falar do Neném, que é uma pessoa com a qual eu convivo, né? Nesses 3 mandatos. É um cara extraordinário, um cara acessível, um cara bom de diálogo, né? Esse ano eu fiz parte da mesa diretora com ele e muito pude contribuir todas as vezes que ele precisou, né? E a partir do dia 1º a gente tem o desafio de, pela segunda vez, assumir a presidência da Câmara. Eu sou um pouco ousado, né? Sou bastante ansioso e eu tenho um curto período de tempo para colocar algumas coisas em prática que eu acho que a Câmara já até passou da hora. Eu tenho o objetivo de acabar com o processo legislativo na Câmara Municipal de Volta Redonda na forma do papel, para a gente dar a nossa contribuição para o meio ambiente, né? E também gerar uma economia para a Câmara Municipal na questão do consumo de papel. E quando eu falo de processo legislativo, eu vou entrar na esfera daqueles projetos de lei, dos requerimentos que são gerados, das indicações, dos ofícios que os vereadores fazem para as secretarias e para outros órgãos, né? Então, o que sair da Câmara vai sair no papel, mas internamente a gente tem aí, vai tentar, no máximo, em 45 dias, para que na primeira sessão, antes da primeira sessão, a gente possa capacitar as pessoas do gabinete que auxiliam o vereador, para que o vereador possa fazer isso de forma digital, de forma eletrônica, né? E nós temos um grande desafio que hoje a casa necessita de mais servidores, e também temos um processo aberto já que eu pedi ao Neném para abrir, para a gente poder fazer um concurso público para agente legislativo. Inicialmente nós queremos preencher 5 vagas de agentes legislativos. Também queremos fazer uma reforma administrativa na Câmara, porque a Câmara carece dessa reforma administrativa. Tem algumas coisas que já não são usadas na Câmara mais e que estão vagas e que nós pretendemos extinguir, para que no futuro ninguém venha a fazer uso desse espaço. Estou dizendo de cargos, de qualquer tipo de lacuna que tiver para que alguém venha fazer uso. E desnecessariamente a reforma administrativa está voltada para isso, né? E nós temos as instalações da Câmara, cara. Você está ali no dia a dia, você está vendo. Em 2017 nós conseguimos fazer uma reforma bacana na parte externa. Melhorou muito. Conseguimos modernizar aquele nosso plenário, né? Eu costumo ouvir das pessoas que a Câmara Municipal de Volta Redonda é a Câmara mais bonita que tem na região sul fluminense, porém, em termos de tecnologia, nós estamos bem atrasados. E aí nós temos alguns processos que foram abertos, a meu pedido, né? Já na gestão do Neném, para que a gente consiga ir nessa luta contra o tempo, que é de contratar uma empresa para se fazer a transmissão das sessões, né? Eu já pedi ao setor de informática da casa que possa criar um canal no YouTube da Câmara Municipal de Volta Redonda. Nós já temos essa transmissão através do Facebook, que foi já na minha administração de 2017, né? Eu me lembro que à época a Câmara pagava em torno de R$8 mil mês para ter um link e no máximo 250 pessoas podiam assistir. E aquilo eu achava um absurdo. E conseguimos ali, com a orientação dos nossos técnicos de informática, fazer ali, assinar um contrato com o Google
e foi por Facebook. Nós criamos uma página, hoje nós temos uma página. Porém, os equipamentos que fazem a transmissão são muito arcaicos. Então, a transmissão ela não é uma transmissão nem de som e nem de vídeo a contento para a população. A população pode até ouvir bem, mas de repente não consegue identificar o vereador. E o nosso projeto é colocar dentro daquele plenário 5 câmeras, né? Que possam visualizar a mesa diretora, visualizar quem vai fazer uso da tribuna, visualizar o vereador que está fazendo uso da palavra para defender o projeto que ele está colocando em pauta, ou então para ele poder argumentar também contra alguma matéria que ele não concorda com ela, né? Então nós queremos dar ênfase ao trabalho do vereador, mas dessa forma, com bastante transparência, mostrando à população, olha, aqui o vereador Renan Cury que está falando nesse momento, colocar legenda nesse canal do YouTube. Então são ideias que você tem que dar uma corrida contra o tempo para conseguir colocar em prática, né? E às vezes quem está ouvindo pode até achar que a transmissão não deve ser algo de prioridade. Mas eu digo aqui para o ouvinte, Dinho, que transmissão de qualidade é transparência. Nossa, sem dúvida, Renan. Às vezes eu acredito que deva acontecer com você também. Às vezes o vereador é criticado por coisas que ele não fez. E aí... É o que mais acontece, né, O que acontece? Ele é criticado por coisas que não fez e você não tem a oportunidade de mostrar para A mais B, né? Aliás, recentemente houve uma polêmica na internet dizendo que os vereadores aumentaram o próprio salário. E isso não é verdade, né, Dinho? Até porque a lei orgânica do município nem permite que isso seja feito. Renan, isso aí é uma explicação um pouco complexa. Com o advento da emenda constitucional número 20, passou-se a ter uma proporcionalidade de salário de vereador em relação ao deputado estadual. Em 2012, a legislatura de 2008 a 2012 fez a votação do salário que hoje nós recebemos, né? O salário foi fixado, o subsídio, né, foi fixado do vereador e ele vai perdurar de 2013, né, já está perdurando de 2013 até 2024. Só que chegou uma hora agora que o nosso presidente informou a mesa diretora que ele tinha que fixar novamente os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores. E aí saiu aquela polêmica toda, os vereadores aumentaram os próprios salários. Eu queria dizer para você que nos ouve agora que nós, vereadores, enquanto estamos na legislatura, nós não podemos legislar em causa própria. É uma vedação constitucional, uma proibição constitucional. Nós fixamos os subsídios da próxima legislatura, ou seja, quem for eleito em 2025 para a legislatura de 2025 a 2028, esse passará a receber o salário que foi votado agora. O que não pode acontecer na Câmara é por causa do clamor, né, desse monte de coisa que é falada, é a Câmara se acovardar e deixar de cumprir o seu papel. E mais, nós tivemos uma reunião muito proveitosa com os representantes do MEP, que foram lá para questionar essa questão e os representantes do MEP não sabiam. Aproveito para mandar um abraço para o Zezinho. Isso, o Zezinho estava acompanhado dos professores, que eu não me lembro agora, mas eu quero mandar um abraço a eles também. O Zezinho esteve lá com alguns componentes, ele mais 4 componentes do MEP, né? E quando o Neném começou a falar e que eu entrei nessa explicação da legislação, na explicação técnica da coisa, assim, mas a gente não tinha esse conhecimento de que é a partir de 2025 isso, né? E o Zezinho falou, e aí, mas no ano que vem a gente pode abrir mais discussão? A casa, ela é a casa do povo, nós estamos lá para discutir, né? Toda sugestão ela é bem-vinda. Nem tudo que mandarem para casa vai ser aprovado como querem, porque nós estamos dentro de um parlamento, ideias diferentes, discussões diferentes, e cada um tem o seu posicionamento quando vai votar. E a gente tem que respeitar o voto do vereador. Polêmica gerada durante o ano de 2021. As votações das contas do ex-prefeito Samuca Silva. Eu confesso a você que no dia 3 eu vou encaminhar os processos para a Comissão de Finanças e vou pedir aos vereadores para que possam exarar os pareceres, né? Mas não existe essa possibilidade de botar a faca no pescoço do vereador, porque a gente sabe que para analisar uma conta de um ex-prefeito, não é... Você pega um relatório técnico do Tribunal de Contas, dependendo do que você vai ler, eu vou citar até o nome do Mineirinho, que é um cara contador, auditor. Com facilidade ele consegue, entendeu? Só que ele tem colegas na Comissão de Finanças que ele vai ter que estar ali, né? Explicando. Esclarecendo. Olha, gente, na realidade isso aqui quer dizer isso, quer dizer aquilo. E também não quer dizer
que a Comissão de Finanças vai concordar com o parecer técnico do Tribunal de Contas. Eu sou totalmente contra, Renan, você querer botar o seu pensamento e a sua convicção para que as pessoas coloquem em prática. Entendeu? Então, assim, nós temos uma comissão de finanças, nós temos uma comissão de justiça, que são as mais importantes na casa, sem querer desmerecer as outras, né? Nós temos inúmeras comissões lá de segurança pública, de drogas, saúde, saúde. A de saúde, então, nem se fala, que envolve saúde e educação, para mim já deveria ter sido separada. Comissão de saúde para uma coisa, comissão de educação outra coisa. É uma coisa que a gente vai tentar separar na Câmara também, para que a gente tenha uma comissão específica para a educação e uma comissão específica para a saúde. E você fica aí com essas polêmicas, né? Pessoal, os vereadores não querem votar as contas do ex-prefeito. Não é isso. Vou fazer uma confissão aqui. Tô doido para votar. Lógico, 2017, quando eu cheguei, as contas do prefeito Neto que lá estavam, as que estavam prontas e com relatórios das comissões, nós abrimos aí o direito de ampla defesa do contraditório, porque as pessoas queriam votar de carreira, sem atropelar o regimento, atropelar o que a Constituição Federal fala, que em todo o processo, seja existe uma parte burocrática que deve ser seguida, né, Dinho? Todo o processo, Renan, tem um processo administrativo disciplinar. O cidadão, o empregado, ele tem, né, o servidor, ele tem direito a uma ampla defesa e o contraditório. Isso é constitucional, cara. Sim. Então não existe a possibilidade de você fazer um julgamento, que é um julgamento político, dentro de uma casa política, sem você dar ampla defesa e contraditório a quem vai ser julgado. Eu, particularmente, Renan, eu sou contra, mas totalmente contra o encaminhamento de contas de prefeitos às câmaras municipais. Lá atrás, quando fizeram a Constituição Federal, legislaram e colocaram isso, na realidade, para mim, vou imaginar. Vamos fazer o seguinte, a gente bota para o Tribunal de Contas sentar a pua no prefeito e aí empurra para a Câmara Municipal. Que aí, se for reprovado ou aprovado, foi a Câmara Municipal que tinha um órgão técnico, faz um relatório técnico, submete ao plenário dele, é votado. Se é rejeitado ou aprovado, aí vem para uma Câmara Municipal, onde ele deixa de ser técnico para ser um voto político. E aí que no voto político, amigo, a articulação política faz com que as pessoas tenham as suas vitórias ou até mesmo venham a perder. Então eu falo para você que eu sou contra. Quando o cara perde as contas dele lá, foram rejeitadas as contas, abre para ele lá ampla defesa, contraditório, ele vai correr lá, entendeu? Se ele for condenado, a condenação para mim tinha que partir do Tribunal de Contas do Estado. Na verdade, Dinho, eu acho que tem muita coisa errada no país. Inclusive, algumas coisas que nem deveriam ir para as câmaras municipais. Por exemplo, o caso da votação, que também foi uma outra polêmica durante o ano, sobre a alíquota dos servidores passar de 11% para 14%. Isso foi decidido lá em cima. E aí eles mandam para o Estado e para os municípios falando o seguinte, vocês vão votar, mas tem que passar, senão o município entra no cálculo, uma espécie de Serasa, né? Renan, eu falo o seguinte. Difícil, né? Para você entrar na política, ninguém vai te buscar em casa. Com você certeza. É voluntário. Você vai lá, se filia um político, é candidato, passa pelo crivo da população e ganha a eleição. Primeira covardia que eu acho que todo vereador, todo deputado, todo senador faz, a primeira e a maior covardia que ele faz é quando ele se abstém de um voto no plenário. Essa é a primeira covardia para mim que ele faz com quem votou nele. Não existe a possibilidade de você se abster. É sim, sim, não, não. Se abster é ficar em cima do muro. É assim, se deu sim, eu tô do lado do sim. Se deu não, eu tô do lado do não. E eu costumava falar isso muito dentro da Câmara e por vezes os colegas me pediram o seguinte, política não foi feita para frouxo. O cara que é frouxo, ele não pode entrar na política. Entendeu? E aí eu fico vendo essas coisas que você acabou de falar, que é a alíquota, a votação de alíquota de previdência social para os servidores, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. O que impedia o Congresso Nacional já de determinar de cima para baixo que no Brasil inteiro vai ser assim? Acabou. Ponto final, né? Quantas legislações federais nós temos que são aplicadas no país inteiro? Mas o que fizeram? Fizeram um efeito cascata para quê? Nós não vamos ficar com esse desgaste sozinho, né? É onde eu falo da frouxidão. Aí nós não vamos ficar com esse desgaste sozinho. Vamos empurrar
25%, não vão ficar com 33%, vamos empurrar 33% para as Assembleias Legislativas e mais 33% para as câmaras de vereadores. Para dividir o desgaste. Cara, aí para dividir o desgaste, entendeu? Então eu acho tem algumas coisas que a gente não concorda, né? E vamos lutar, cara. Tem que lutar. Se a gente conseguir mudar um pouquinho, né? Já é alguma coisa. Mas, bom, voltando ao ano que vem, quando você assume a presidência da Câmara. Como está a relação hoje, Dinho, entre você e o prefeito Antônio Francisco Neto? Eu tenho uma excelente relação com o Neto, Renan. Acho que a população de Volta Redonda está vendo, está saltando aos olhos da população de Volta Redonda. Como o Neto pegou essa cidade depois do governo do anterior, do prefeito anterior, né? E como o Neto está deixando essa cidade em menos de um ano. Em menos de um ano. Vamos terminar o ano daqui a 6 dias, 7 dias, né? Eu vi o Neto juntando forças, coisas que eu não vi no governo passado. Os empresários, os segmentos sociais, todo mundo que podia ajudar de alguma maneira, viu que Volta Redonda estava no fundo do poço. Ela foi deixada, né, à deriva. Você está no seu terceiro mandato. No meu terceiro mandato. Terceiro mandato. Você nunca viu Volta Redonda igual estava? Nunca, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. No primeiro governo do Neto, que eu fui vereador, entre 2013 e 2016, ninguém ligava para mim como vereador ou para você como vereador, se você fosse, para te pedir para marcar uma ressonância, para te pedir para marcar uma tomografia. A pessoa dava entrada nisso no DIPA, rapaz, era questão de 7 dias, 8 dias. O Neto tinha uma coisa com ele que ele falava assim: eu vou marcar exame de alto custo mais rápido do que plano de saúde. E ele conseguiu chegar nesse patamar. Então tinha gente que usava a Unimed, que demorava ali 14, 15 dias para marcar, e com 7 dias a prefeitura dava autorização para a pessoa fazer o exame. Mas o governo passado conseguiu destruir a Policlínica da Cidadania, tirou de lá, acabou com a Policlínica da Cidadania. Eu estive lá quando acabaram com a Policlínica da Cidadania, fiz uma filmagem lá, e aí não tem essa pandemia. A pandemia foi no último ano de governo. E aí, cara, essa pandemia, eu costumo dizer que a terceirização do serviço público é a maior porta de corrupção. A terceirização do serviço público, para mim, é a maior porta de corrupção do serviço público. E foi o que aconteceu. A gente deve lembrar que o São João Batista acabou tendo uma intervenção judicial no final do ano, porque a OS, que administrava o hospital sendo investigada, Ministério Público, enfim, cheia de processo, saiu pela porta dos fundos. A OS, que estava no Retiro, também saiu e teve greve dos médicos no final do ano. O Hospital do Retiro parou com atendimento, um absurdo total, né, Dinho? E a população quem sofreu. E o prefeito Neto pegou essa piaba no dia 1º de janeiro desse ano. Então, aí o cara senta numa cadeira de prefeito, pega uma cidade destruída e um cofre vazio. O que ele tem que fazer? Ele tem que pedir mesmo. E aí eu quero fazer um registro aqui que eu já fiz no plenário, cara. A partir do momento que o Neto conseguiu chegar no governador Cláudio Castro, e eu acho que ele abriu o leque e falou: governador, minha cidade está desse jeito aqui. Eu tenho que fazer esse registro. Nós temos que ser justos, cara. O governador Cláudio Castro, o que ele tem feito para o município de Volta Redonda é uma coisa que não tem como você, como político sério, você como cidadão, eu não vejo outra alternativa no momento. O cara abraçou a cidade onde eu nasci, sou criado e sou vereador. Então o cara abraçou a cidade de tal maneira que os investimentos estão chegando em Volta Redonda através dos deputados que são parceiros dele, através do próprio governador, através de vereadores que têm parceria com o próprio governador. Né? Eu já falei lá no plenário, não conheço o governador Cláudio Castro pessoalmente. Eu sou o primeiro suplente do Valdo Ceasa, de deputado estadual. E o Val foi vereador com o Cláudio, com o governador na Câmara Municipal do Rio. E ele sempre me falou muito bem do governador Cláudio Castro. Mas nesse momento, Volta Redonda, por questão de justiça e do que está sendo feito por nós aqui, você vê que tem uma licitação em andamento lá de 65 milhões de investimento na questão de anel viário e etc e tal. Vem mais de 100 milhões. Olha só, construção de viadutos, tudo sim. Coisa que vai dinamizar o nosso trânsito que está enforcado. Né? Saúde vai ter um investimento forte. A gente lembra, por exemplo, que a saúde do estado mandou 100 milhões para o Fundo Municipal de Saúde, que ajudou o Neto a pagar os salários dos servidores esse ano. Eu ia chegar nisso. Olha, se não fosse essa ajuda do governo do estado, os servidores de Volta Redonda estariam com seus salários aí atrasados. E a gente ia ter, no começo do ano, uma greve na saúde em plena campanha de vacinação. Volta Redonda hoje está numa situação confortável perante a Covid-19, né, Dinho? A gente pode dizer assim, justamente com o avanço da vacinação.
Isso foi feito graças a essa parceria entre o governador Cláudio Castro e o Poder Público Municipal. A cultura do brasileiro de se vacinar ajuda bastante, né, Renan? Ah, sim. A cultura do brasileiro de que, ó, tem a vacina, tá ali à disposição. O brasileiro, ele não perde tempo. Ele vai lá, cumpre o seu papel e acabou. Por que as pessoas estão passando o sufoco dessa quarta onda lá em muitos espaços da Europa? Justamente porque não quiseram se vacinar, não compareceram para vacinar. Tem governo lá fora, na Europa, que estava pagando, cara, o cara poder vacinar. Porque é mais barato o cara vacinado porque depois ele ficar doente. Entendeu? Pois então, é. assim, eu vou encerrar aqui para poder falar do governador. Eu tenho uma gratidão como cidadão e também como parlamentar, né? Ontem eu estive na UG, fazendo uma visita na UG com o diretor de lá, que é o Sebastião Faria, nosso vice-prefeito. Lotado o hospital, mas o hospital tá limpo, todo mundo tá sendo cuidado, entendeu? Correndo atrás para remover para outro lugar, para poder abrir a vaga para mais um. Na verdade, com esse surto de gripe, não tem uma unidade do estado do Rio que não esteja lotada nesse momento, né, Dinho? E depois de elogiar essa atuação do governador Cláudio Castro, eu não posso deixar também de falar. Você me perguntou sobre a minha relação com o Neto. Nos respeitamos muito, né? Tenho um carinho muito grande pela pessoa do Neto. E ele me conhece, eu tenho um jeito... Às vezes eu tenho um jeito meio explosivo, né? Mas ele conhece o nosso jeito de ser também. Não tenho problema nenhum com ele. Não vejo nenhum problema no ano 2022 na relação dele com o Poder Legislativo. Até porque a Câmara está bem focada em ajudar o governo municipal a melhorar a Volta Redonda a cada dia melhorar mais um pouco o que os vereadores puderem fazer, eu acredito que vão fazer. E volto a te falar, as matérias do governo que lá chegarem, o Dinho é o presidente, mas eu não voto nada sozinho. Então os vereadores vão analisar, tem gente que vota contra, tem gente que vota favorável. Quem tem que avaliar isso é a população. Quando a pessoa quando o chefe do executivo coloca uma matéria lá na Câmara Municipal, olha, eu quero fazer isso, 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 alguém vota contra, eu pediria à população, busque por quê? Por que votou contra e por que a maioria votou a favor? Aí nego fala, não, porque tem muita gente que é da base do governo e tem gente que é oposição ao governo. Eu não vejo na Câmara Municipal de Volta Redonda hoje oposição ao governo do prefeito Neto. Não tem como fazer oposição contra um cara que já estava lá no canto dele aposentado. Ele chegou a me dizer que não queria ser mais prefeito e voltou para ajudar a salvar a Volta Redonda. E está ajudando. Então os vereadores, eles estão assim, todo mundo está muito disposto a ajudar também. Então eu não acredito que nós tenhamos problemas nessa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Sempre, eu ressalto, nós temos a nossa independência, não abrimos mão dela, né? Mas a harmonia, ela há que prevalecer em todo instante. Ano que vem, Jim, vai ser um ano meio corrido, né? Teremos Copa do Mundo, teremos também eleições. Como é que você acha que vai ser a administração da casa aliada às eleições? Você acha que vai ter algum problema ou você acha que vai dar para tocar normalmente? Eu já passei ali, Renan, por eleições, né? Tanto a nível estadual e federal, como a nível municipal. Nunca vi nenhum vereador abandonar, por exemplo, nos períodos de 45 de campanha que são hoje, abandonar de vez a Câmara Municipal por conta da sua campanha, né? Muito pelo contrário, sempre vi os vereadores fazendo a sua correria, aí no dia de sessão não marcava compromisso, não marcava reunião, né? No tempo que as pessoas faziam reunião, né? Não fazia reunião, e aí a gente sempre estava ali com 18, 19, às vezes você tem uma exceção ou outra de um vereador também que está doente, um familiar que está doente, né? Mas na maioria das vezes, cara, eu não vejo assim, as eleições do ano que vem e Copa do Mundo como uma preocupação para a gente não conseguir desenvolver o nosso trabalho enquanto Poder Legislativo. Os vereadores que ali estão, eu digo para você com muita... Eu estou no meu 3º mandato. Nós temos vereadores ali com 7 mandatos, com 6 mandatos, com 5 mandatos, né? E aí vem para nós que estamos com 3 e depois o pessoal que veio chegando. Essa legislatura é uma legislatura muito madura. Uma legislatura muito madura. Eu não vi até hoje nenhum vereador ofender o outro. Eu não vi nenhum discurso agressivo de um vereador com o outro. A discussão salutar que tem que ter num parlamento mesmo sobre a ideia, eu acho que esse projeto merece uma alteração e o outro não concordar, isso é normal, né? Mas aquela ofensa, como eu, na presidência de 2017, eu tive que intervir num desentendimento de 2 vereadores para a gente poder já não começar o ano de 2017 com processo de cassação aberto. E a gente conseguiu, por A mais B, resolver como presidente ali, a gente foi,
até conseguir ajustar as coisas na casa. Professor, mas você estava passando a mão na cabeça de quem estava errando? Não é. É que as pessoas ficam nervosas e perdem um pouco o sentido. E aí sai da boca aquilo que não gostaria de falar se tivesse normal, né? E houve essa troca de farpa. Aí um vereador já logo deu entrada, pedindo para abrir e tal. Houve uma reunião de toda a casa, com todos os vereadores, se retrataram, resolvemos e acabou. Nós não podemos criar problema para Volta Redonda. Muito pelo contrário, a população vota na gente para que a gente se torne a solução para eles. Então, nós estamos ali para legislar e para fiscalizar. Eu focalizo mais o meu trabalho na questão da fiscalização, entendeu? E a presidência não vai me prender com isso. Pode ter certeza que não vai. 8h08, hora do café favorito. E finalizando aqui o nosso bate-papo, Dinho, vai ser candidato ano que vem? Já pensou nisso? É pré-candidato a algum cargo? Renan, essa pergunta é uma pergunta, né? Tem que falar. Me espetaram aí. Eu tenho... Só não pergunta de volta. O meu nome, eu já participei de umas 3 reuniões com a executiva estadual do Patriota, né? O meu nome está sendo cogitado para ser candidato a deputado federal lá. Só que no Patriota ninguém empurra nada goela abaixo de ninguém, né? Aliás, é um partido que você abraçou bem, né, Dinho? Eu me identifico muito. Eu me identifico muito com as pessoas que hoje dirigem o Patriota a nível estadual e também a nível federal. Nosso presidente nacional, Vasco Rezende, a nossa presidente estadual, Eliane Cunha. E, assim, desafios foram feitos para ser encarados. Eu tive quase 13 mil votos aí para deputado estadual na última eleição, né? Fiquei nessa condição de primeiro suplente no Patriota. E eu penso que a nossa região, eu não quero entrar no mérito de mandato de A, de B, mas eu penso que nossa região carece de mais representatividade a nível federal. Então, esse desafio de ser candidato a deputado federal, ele virá. Eu vou encarar com a cara e a coragem. E se a população de Volta Redonda entender que eu tenho condições, né, não só de Volta Redonda, como da região sul-fluminense, do Médio Paraíba e do estado do Rio de Janeiro, entender que eu tenho condições de ajudar de alguma forma o nosso estado, a nossa cidade, a nossa região, eu estarei pronto, cara. Eu vou fazer uma campanha bem... hoje a gente fala de uma pré-candidatura, vou fazer uma campanha bem pé no chão, bem olho no olho e tentando conscientizar as pessoas de que nós podemos, sim, ter um espaço melhor no governo federal para poder ajudar o nosso estado. A gente tem certeza que, caso tenha êxito, vai ser um ótimo representante para toda a nossa região, até porque, realmente, conforme o Dinho acabou de falar, a gente carece. Eu vejo no estado, Volta Redonda não elegeu nenhum deputado estadual, por exemplo, né? A gente tem aí o Tutuca morando na cidade, que faz um excelente trabalho por Volta Redonda. Temos aí o Marcelo Cabeleireiro de Barra Mansa, o Jari acabou de assumir, mas a gente não teve um deputado estadual de Volta Redonda. E a gente já chegou a um momento, né, Dinho, que tivemos 4 ao mesmo tempo. Então, Volta Redonda... Com a assunção do Nelson como suplente uma época, nós ficamos com 5 deputados. Então, a gente... 5 deputados 5 estaduais. deputados de Volta Redonda. E a gente não fez nenhum na última eleição. Até pelo pessoal votando em muita gente de fora e etc. E por isso... Esse ano, conforme você falou no início da entrevista, vários vereadores fazendo contato com os secretários estaduais, sim, com o governador Cláudio Castro, para tentar trazer coisa para a Volta Redonda que um deputado estadual poderia estar trazendo. O que me aborrece um pouco nessa época de eleição que nós estamos vendo, sabe? Eu sou um cara muito consciente, assim, eu não fico com meia palavra para essas coisas. Você falou do Tutu, que hoje mora em Volta Redonda, realmente ele tem contribuído muito para Volta Redonda. Eu acredito que o Jari vai fazer um grande esforço nesses 4 meses que ele tem de mandato também. Marcelo Cabeleireiro é um cara que eu tenho assim, uma intimidade muito grande com ele, né? Acho que ele tem corrido atrás dentro das limitações dele. Mas o que me deixa triste é que a gente fica, por exemplo, o Neto tem 1 ano de governo. Um ano de governo. Hoje eu começo a ver alguns nomes aparecendo aqui na nossa cidade e na região com a implantação de alguns projetos, né, que eu não consigo entender o que passa na cabeça de um deputado federal pegar aí a menos de 1 ano da eleição e trazer determinados projetos para a nossa cidade que, se ele perder a eleição, não vão prosperar, e se ele ganhar, também nós temos um grande risco dele não prosperar.
E vou ser enfático aqui em citar. São projetos de esporte, são uns projetos assim que, sabe, aparece do nada e fica aqui, aí instala aqui no bairro, instala ali, instala ali, instala ali, aí cria um monte de núcleo. Passa a eleição, cara. Acabou o núcleo. Acabou o núcleo, cara. Então, assim, eu fico muito revoltado com essas coisas. São pessoas que, assim... você já ouviu o deputado federal João Bolinha exemplificando, tá trazendo aqui para a região, vai botar 10 núcleos. Quem é esse cara? Entendeu? E eu costumo ir lá no prefeito e perguntar, Neto, esse deputado aqui que tá entrando aqui na nossa região para colocar esse monte de... Qual foi a contribuição dele para o município de Volta Redonda nos 3 anos anteriores aí que tava o outro prefeito e agora no seu? Não tem, nós não temos relação. Pô, meu irmão. Zero, né? Aí o cara quer entrar aqui em Volta Redonda, quer entrar na região sul-fluminense, trazendo um projeto que é do governo federal, que está nas mãos dele, e começa a sair o projeto com a bandeira do Brasil, pátria amada, não sei o quê, deputado fulano de tal. Pra mim, isso é até ilegal, cara. Ilegal. Pra você, porque o projeto não é dele. Pra você não, né, Dinho? É ilegal. O projeto não é dele. O bota projeto o rostinho, federal. Bota o rostinho, a logomarca do governo, a logomarca dele. Isso dá até cassação, né? E tem gente de olho, Eu não perdoo, não. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu boto a cara mesmo e... 8h13, hora do café favorito. Dinho, quero te desejar um Feliz Natal. Falar para você que estarei na sua posse no dia 1º de 2022, 1º de janeiro de 2022. Vou lá prestigiar e desejar aí tudo de melhor. Feliz Ano Novo, que no ano que vem tenhamos um bom ano legislativo, né? Um ano de muita parceria e de muito avanço para Volta Redonda. Renan, eu vou te agradecer o espaço, agradecer o Dário, a toda a equipe de vocês, né? Sempre me trataram com muito carinho. Eu quero desejar também um Feliz Natal a todos que nos ouvem, né? Desejar um ano novo repleto de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde. Os 2 últimos anos foram muito difíceis para o município de Volta Redonda, para a população de Volta Redonda. Dizer que a nossa posse é no dia 1º, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal, lá no Salão Nobre. Toda e qualquer pessoa do povo que quiser comparecer, fique à vontade. E firmar o compromisso de que a gente não vai decepcionar à frente da casa, que nós vamos trabalhar muito para que no final do ano as pessoas possam enxergar essa mudança, principalmente na transparência da Câmara Municipal de Volta Redonda e na acessibilidade das informações na Câmara Municipal. Tá bom, meu amigo? Valeu, Dinho. Um abraço. Um abraço para você também. Com Dário de Paula, a sua manhã é sensacional. A alegria de sonhar, ter